A paz do eterno Deus esteja dentro do teu coração. Esse vídeo com esse tema que vocês leram no título não estava nos meus planos em fazer, porque inclusive hoje eu estou trabalhando na produção do vídeo sobre o cristão e os jogos virtuais, os gamers. E eu não podia deixar passar esse gancho sem eu dar a minha opinião sobre esse assunto que está aqui bombando nas redes sociais. 2019 começou bem conturbado em nosso país. Primeiro foi a tragédia de Brumadinho, depois as fortes chuvas no Rio de Janeiro, que também ceifou muitas vidas, e o incêndio no alojamento do Flamengo, onde morreram aqueles meninos, e ontem a fatalidade ocorrida lá em São Paulo com a morte do jornalista Ricardo Boechat. Eu, como cidadão brasileiro que gosto da notícia, admiro o trabalho jornalístico, desde que seja um trabalho comprometido com a verdade. Também fiquei muito triste com a morte trágica desse grande jornalista que era o Ricardo Boechat. Infelizmente chegou a hora dele e desta hora ninguém vai escapar, a não ser quando Cristo vier nas nuvens de glória e aqueles que estiverem vivos na ocasião da volta do Senhor Jesus, estes não provarão da morte. O que eu quero trazer aqui nesse assunto, até aonde vai o fanatismo religioso. Porque existem os cristãos e existem os religiosos. Então existe uma grande lacuna entre o cristão verdadeiro e entre aquele que pratica a religião. O cristão verdadeiro, ele respeita, ele tolera. Já o religioso, ele ataca, ofende e trata as coisas contrárias ao que ele acredita com extremismo. O caso do Malafaia com o jornalista Ricardo Boechat começou em meados de 2015. Para quem não sabe de toda essa trama, dessa desavença entre o jornalista e entre o Malafaia, foi pelo seguinte. Uma menina de 11 anos, não sei qual lugar que foi, ela foi assassinada porque ela praticava o candomblé. E o jornalista Ricardo Boechat fez um comentário na rádio da Band, na Band News, sobre o ocorrido, dizendo sobre a intolerância religiosa. O jornalista Ricardo Boechat falou que infelizmente existem muitos cristãos que praticam esta intolerância religiosa contra adeptos e seguidores das religiões de matrizes africanas. E o Silas Malafaia no Twitter falou algumas coisas desaforando Boechat. Em um programa na rádio Band News, ele respondeu ao Silas Malafaia de uma maneira não pouco agradável. Falou que o Silas Malafaia era um falastrão, que era um aproveitador dos fiéis, que vivia às custas das ovelhas. E o Boechat não falou nada que não fosse verdade. E agora, com essa fatalidade que ceifou a vida do jornalista, muitos seguidores do Silas Malafaia têm se pronunciado nas redes sociais, fazendo menções como essa que eu vou colocar aqui no vídeo, dizendo que o Ricardo Boechat morreu por castigo divino, porque tocou no ungido de Deus, que estava perseguindo um homem de Deus. Primeiro, que o Ricardo Boechat não falou mentira. Existe sim intolerância religiosa por parte de cristãos fanáticos, como os que mataram a menina de 11 anos, e a resposta que ele deu ao Silas Malafaia foi verdade. Malafaia se aproveita dos fiéis, vive às custas das ovelhas. Então, ao meu ver, o jornalista Ricardo Boechat merece o respeito dos cristãos verdadeiros, que conhecem a verdade da palavra de Deus e sabem que a maioria desses pastores, como Silas Malafaia e todos estes que estão na mídia, vivem de sacrificar o povo e arrancar a última lãzinha das ovelhas. Agora, vir dizer que esta fatalidade foi castigo divino, que foi a mão de Deus, que foi Deus que matou o jornalista Ricardo Boechat, isso é uma tremenda falta de entendimento e de leitura bíblica. O Silas Malafaia se pronunciou ao jornal Folha de São Paulo e disse que ele não trabalha com Deus vingativo, ele tirou o corpo dele fora. Mas é isso que ele demonstra e que ele reflete nos seus fiéis que vieram a público nas redes sociais se exaltar pela morte desse jornalista que deixou esposa e 2 filhas meninas pequenas. Para esses religiosos que estão comemorando a morte do Ricardo Boechat, é porque eles não conhecem esses versículos que eu vou citar agora. Deus não tem prazer na morte nem do ímpio. Deus quer que o pecador se converta e viva. Ezequiel 33, versículo 11.
Deus tem sido paciente para que ninguém pereça. Falar rasgado aqui, ele não quer que ninguém morra, mas que chegue ao arrependimento. A primeira morte que herdamos de Adão, Jesus Cristo veio para eliminá-la. Nós vamos passar pela morte, porque ainda existe esse mal em nós. Mas quem for fiel ressuscitará para a vida eterna, e quem for infiel vai para a condenação e morte eterna. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Tem muita gente que trata Deus como jagunço, como capanga. Deus não é jagunço de ninguém. O que mais existe é crente feiticeiro, existe crente macumbeiro. A intolerância, tanto religiosa como a intolerância com as pessoas, você não tolera um pensamento alheio, isso é um mau testemunho. Porque existem pessoas que vê uma situação como essa e generaliza, achando que todos os cristãos, todos os crentes são iguais. Deus não é empregado de ninguém, Deus não é jagunço particular de ninguém. Se for preciso, sim, Deus rola a pedra, Deus arranca alguma coisa que está atrapalhando o nosso caminho, mas Ele faz isso da maneira que lhe apraz, da maneira que Ele achar melhor na nossa vida. Agora, não fique escandalizando a pessoa de Deus, blasfemando o nome de Deus perante os ímpios, que tem o nosso Deus como um tirano, destruidor, assassino, vingativo. Vamos pregar um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que salva, que cura as feridas da alma, que transforma vidas. Deixa toda a ira e a justiça de Deus para o final dos tempos. Se você pregar um Deus que condena, um Deus que joga no inferno, um Deus justiceiro, você ou vai espantar as almas, ou as pessoas virão até o Evangelho por medo. É muito melhor você estar aos pés de Deus pelos atributos maravilhosos que Deus tem, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que salva, um Deus que ama, do que vir com medo de um Deus tirano que vai jogar o ímpio no inferno, um Deus que pesa a mão, um Deus que mata, um Deus que condena. Vamos refletir nessas coisas e vamos aprender a servir a Deus com todo o nosso entendimento. Aqui nesse vídeo eu quero externar todo o meu sentimento e a família do jornalista Ricardo Boechat, que teve essa partida tão precoce e que vai deixar muita saudade para quem acompanhava o telejornal da Band. Sempre trazia uma notícia com peso, com sinceridade, e a opinião dele era muito importante no nosso país. Se não fosse assim, ele não seria campeão em tantos prêmios no meio das telecomunicações. Esse aqui é a minha opinião e o meu desabafo. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, que amanhã estará aqui no canal. Deus abençoe a todos, a paz de Deus e um ósculo santo dentro do teu coração. Até o próximo vídeo.